Olá, está começando mais um programa Réplica e Tréplica. E o nosso tema de hoje, como não poderia deixar de ser diferente, hoje, terça-feira, dia 3, prestes a ser votado e deve ser aprovado o piso mínimo regional. A Assembleia Legislativa está votando na tarde desta terça-feira projeto que foi encaminhado na semana passada pelo governador Eduardo Leite, que eleva em 8% o salário mínimo regional do Estado. O projeto foi um acordo de líderes para a votação nesta terça-feira, 3 de junho. A Federação Brasil da Esperança, formada aí pelo PT-PCdoB, deve apresentar 4 emendas ao projeto original. O índice apresentado é superior ao da inflação do ano passado, o índice apresentado na proposta do governo do Estado, que fechou em 4,83%. Pelo projeto, o menor valor da remuneração formal no Rio Grande do Sul passaria de R$ 1.656,51 para R$ 1.789,04. As centrais sindicais protestaram, querem um aumento de 10,45% referente à inflação acumulada, que é de 5,32%. A Fiergs contrária ao reajuste e a Federação defende o mesmo índice que foi concedido ao magistério de 6,27%. Começo pelo deputado professor Bonato, representando aí o governo do Estado, o líder do governo, o deputado Frederico Antunes. Antunes está numa viagem. Qual é a sua expectativa? Como é que foi a negociação em torno do piso mínimo regional para o nosso telespectador que acompanha o Réplica e Tréplica ter uma noção? Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Esse é um tema que esta casa debate todos os anos, né? Com mais propriedade, com menos propriedade, com resultados mais efetivos, com resultados frustrantes ao longo da história. E a discussão que o governo fez no sentido de encaminhar a esta casa, e esta casa teve a sensibilidade, inclusive uma proposição do deputado Miguel Rosseto, que nós antecipasse um acordo que não é comum aqui na casa, antes dos 30 dias dos projetos que estão na casa, pela importância, relevância, pelo mês, né, que é o mês de maio, né, que contempla e que estabelece a data base do reajuste do piso mínimo, né, piso mínimo do salário regional. Dizer para os senhores e as senhoras de que o reajuste ou a proposição dada e encaminhada à Assembleia pelo governo do Estado buscou o equilíbrio olhando para a prática e a relação dos trabalhadores, do reconhecimento dos estados, especialmente dos estados vizinhos, né? Tanto Santa Catarina quanto Paraná, né? Sobre este índice, né? Independente ou até contrapondo a vontade de setores da economia e assim por diante, mas olhando por um fator que esse é o fator determinante, eu acredito, da urgência do índice superior à inflação, né, do ano passado especificamente, porque nós precisamos cada vez mais, a economia no estado do Rio Grande do Sul precisa cada vez mais, o setor econômico, o setor produtivo, né, o setor que desenvolve através das suas ações empresariais a economia do estado, através da força de trabalho dos seus trabalhadores, de reconhecer e de entender a valorização necessária, tendo em vista que nós vivemos hoje em pleno emprego. Se nós vamos para os nossos fornecedores de serviços ou supermercado, em todos eles placas, quando tu entra, se não tem placa, na saída tem placa que admite-se que precisa de servidores, que querem contratar servidores e não tem. Então, o ponto de vista do desenvolvimento do Estado, a proatividade que esse Estado está tendo e o processo de reconstrução do Estado, existe também qualificação, melhoria dos salários e a busca de novos trabalhadores que possam contribuir com a reconstrução e o desenvolvimento do Estado. Para isso, a questão do aumento já significativo do índice, que não é suficiente, sabemos que não é suficiente, mas o que é possível no momento de superação, de desafios e de prospecção, esse índice, né, de correção para a retomada do emprego e da valorização do reconhecimento, apesar de toda a briga histórica, que é verdadeira, ao déficit e à necessidade e à inflação
que é alta a respeito das condicionantes e que necessariamente corrói esse salário que hoje nós temos. Tá certo. Deputado Miguel Rosseto. Então, um abraço, saudar o deputado Bonato, aqui líder do PSTB, e aqueles que nos acompanham. O piso salarial é uma conquista dos trabalhadores do nosso estado desde o ano 2000, quando o governador Olívio Dutra, na época eu era o vice-governador, nós encaminhamos para essa Assembleia e foi aprovado por unanimidade. Então, nós estamos falando de uma longa história. Desde o ano 2000, esse piso salarial, ele sempre é superior ao salário mínimo e ele beneficia especialmente aqueles trabalhadores e trabalhadoras que não estão com cobertura sindical, não tem um contrato coletivo, não tem uma convenção coletiva. Nós calculamos aqui no Rio Grande do Sul mais de 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras dos vários setores, do trabalho doméstico, do trabalho, muita gente, do trabalho doméstico, da construção civil, do comércio, do trabalho rural, enfim, várias categorias em especial que não têm a cobertura sindical. Ele é importante porque ele aumenta a renda básica, obviamente, do Rio Grande do Sul, especialmente no momento que o Brasil vive um momento importante de crescimento de emprego, de crescimento da economia. O que é que nós estamos defendendo aqui? A database aprovada por esta Assembleia aqui é que 1º de maio esse reajuste ocorra. Nós estamos propondo 3, 4 emendas fundamentais e queremos votar isso aqui, sim, é muito importante. O primeiro é que o índice aqui do Rio Grande do Sul, piso salarial, ele recolhe o índice da inflação mais o crescimento da economia. A economia gaúcha está em franca recuperação, nós crescemos no ano passado 4,9 pontos percentuais, aumentamos a riqueza. E nós achamos que é justo que, além da inflação, essa riqueza construída seja distribuída entre os trabalhadores, a exemplo do salário mínimo. Então, nós estamos propondo 10,45. O que significa isso? O salário mínimo passar de 1.656, o piso, para 1.826. E notem-se, R$ 1.829 de salário bruto no Paraná, desde 1º de janeiro deste ano, o piso salarial ali no Paraná é R$ 1.984. Paraná e Rio Grande do Sul são economias muito semelhantes. Nós não encontramos justificativa porque é que no Paraná um trabalhador, uma trabalhadora, por mesmo serviço, receba quase R$ 200 a mais por mês. Nós queremos garantir a retroatividade a partir de 1º de maio, que é a data do reajuste, vamos trabalhar isso em plenário. Queremos garantir que os servidores públicos, os quase 5 mil servidores públicos estaduais que não recebem este piso como subsídio, tenham esse aumento também. Essas são as emendas prioritárias da nossa bancada e vamos trabalhar, sim, para que os trabalhadores possam ter a sua renda melhorada, a vida da sua família melhorada e, por fim, esta renda fica no bairro, fica no mercado, fica na economia do município, gerando mais emprego, mais dinamismo econômico. Nós queremos isso, um estado mais equilibrado socialmente, com melhor distribuição de renda, com menor pobreza no estado do Rio Grande do Sul. Por isso o piso salarial para nós é tão importante para a bancada do PT e nós vamos trabalhar para que a partir de 1º de maio nós tenhamos um piso melhor para aqueles que trabalham, que o seu trabalho constrói a riqueza do nosso estado. O deputado Frederico Antunes, que está em viagem, deputado professor Bonato, o senhor que é líder da bancada do PSDB, ele disse que o acordo de líderes foi feito, mas para votar o projeto original. E agora? E agora temos emendas para discutir, vamos discutir as emendas e nós vamos votar o projeto original. Esse é o desafio dado. Mas eu queria aproveitar aqui, com a ponderação equilibrada e justa que o deputado Miguel Rosseto faz, fazer apenas uma ponderação da grande diferença do estado do Paraná com o estado do Rio Grande do Sul. O estado do Paraná não tem a dívida que esse estado tem. O estado do Paraná tem um desenvolvimento econômico mais equilibrado, muito mais efetivo, que ao longo da sua história conseguiu construir e que o estado do Rio Grande do Sul não conseguiu construir. Essa é a grande diferença. Agora, do ponto de vista da economia, da população, praticamente as ponderações elas são verdadeiras, mas esse é o grande desafio. Acredito que o estado do Rio Grande do Sul, no seu franco desenvolvimento, na recuperação da sua economia, como foi ano passado, bem dito aqui pelo deputado Miguel Rosseto, e pela perspectiva que nós temos esse ano e os desafios que nós temos pela frente, nós devemos estar avançando nesse processo, sim, do ponto de vista do salário mínimo regional,
ano após ano, porque isso tem muito a ver com a condição, com a capacidade, com a produção e a economia do Estado. Então, essa é a diferença se nós olharmos um pouco para Santa Catarina, Paraná, e olharmos, né, nesse aspecto comparativo. Por outro lado, acho que o debate no plenário vai ser um debate muito rico. Isso é sempre da tese ou da defesa do posicionamento ideológico partidário de cada partido, né? Cada partido que compõe o plenário, e discutir isso, me desculpe a redundância quando eu respondi, discutir isso lá no plenário vai ser as discussões que a gente entende necessária e fundamental, e a decisão que eu acredito que a gente tem que votar hoje, sim. O deputado Frederico Antunes foi muito objetivo sobre isso, né? Sobre essa questão de votarmos o projeto nestas condições que tem, porque os interesses são adversos, né? Se tu olhar nos diferentes pontos de vista da composição dessa casa e da representatividade social. Assim como há na sociedade também empresas, empreendimentos, né? Setores econômicos que não concordam com esse índice, né? E então, a Federação, Fiergs, a Federação concorda. Na verdade, é uma construção que tem que ter muito equilíbrio, né? Para que a gente possa estar avançando. Mas eu tenho a convicção de que nós estamos vivendo um momento diferenciado no Estado do Rio Grande do Sul. É pela primeira vez na história que se tem um índice diferenciado também para o momento que vive a economia, o pleno emprego, e que precisamos qualificar o nosso espaço de trabalho para atrair mais trabalhadores, talvez de outras regiões e outros estados que venham suprir uma deficiência pelo desenvolvimento do estado, considerando um outro fator que é do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos com um problema da taxa de natalidade, nós estamos com um processo de redução, né? Aliás, é o estado com maior índice de redução de todo o país. E nós temos que pensar sobre o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento humano e a condição e a eficiência de produção para sustentar essa cadeia, né, e a sociedade num período que se avizinha e que nós temos que estar preocupados com isso. Deputado Miguel Rosseto. A economia que nós queremos para o Rio Grande do Sul, uma economia forte, robusta. Esta economia tem que valorizar quem trabalha. Quem imagina que vai ficar no mercado, né, pagando pouco, desqualificando a mão de obra, está fora. Santa Catarina atrai mão de obra, hoje atrai juventude gaúcha porque paga mais. Nós precisamos pensar uma economia com maior produtividade, com maior qualidade no trabalho, com maior remuneração por quem trabalha. Essa é a agenda que nós queremos construir. Essa pauta que algumas federações empresariais trazem é um atraso. Quer dizer, ao contrário, a pauta do futuro do Rio Grande do Sul é uma pauta de mais produtividade, de mais eficiência, de mais qualidade profissional, qualidade de mão de obra, remuneração melhor, sustentabilidade ambiental. Esta é a agenda que nós queremos para o Estado do Rio Grande do Sul. Quem acha que vai ficar no mercado pagando mal, com empregos com baixa qualidade, está fora. Precisa pensar uma outra economia com pisos melhores, com remunerações melhores. É por isso que ninguém vai, mas muitas vezes tem oferta de emprego e não consegue trabalhador. E quem é que vai ficar com R$ 1.500, R$ 1.600 quando pode ter essa remuneração em outras atividades econômicas? Nós estamos defendendo um piso melhor, uma distribuição de renda mais justa, uma valorização de quem trabalha. Por quê? Porque a experiência, inclusive, tem mostrado que lá no Paraná, que pagam mais, lá a economia cresce mais, a geração de emprego é maior, tem menos desemprego, tem menos informalidade, inclusive, porque a economia é mais dinâmica. Então, nós achamos que é uma equação virtuosa melhorar a renda de forma razoável. Nós estamos propondo R$ 1.800 de salário bruto, gente. É óbvio que nós temos que avançar muito mais. Então, esse é o sentido da nossa posição. Uma economia moderna, produtiva, com distribuição de renda, com salários melhores, com mais emprego, com mais qualidade no trabalho, uma economia gaúcha mais eficiente, mais produtiva. 30 segundos, recado final, professor Bonato, deputado. Do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, o discurso ele é efetivo, mas da efetividade à realização é um abismo. O governador Eduardo Leite tem clareza da sua responsabilidade com relação ao desenvolvimento do Estado. O desenvolvimento do Estado é ancorado em desenvolvimento humano através da educação, da qualificação, do desenvolvimento, da eficiência, da capacidade, da habilidade das pessoas para que possam produzir mais e melhor nessa questão e necessariamente sinalizando, né, a superação das dificuldades com o crescimento da economia do Estado do Sul.
Então, apesar do nosso déficit, eu fiz antes esse relato, a diferença que nós temos do Rio Grande do Sul para o estado do Paraná, que não dá para desconsiderar aquilo que é público, da dívida pública e das dificuldades que tivemos, mas eu tenho convicção que esse sinal e esse encaminhamento e a forma como o governo vem tratando essa questão do salário mínimo regional dá clareza e objetividade do que o Estado prospecta e do que o Estado está fazendo hoje. Então, devemos aprovar esse índice, não é tudo o que desejamos e é necessário, mas é o viável no momento que nos permite avançarmos na produção e termos um salário compatível com uma produção eficiente, que é o desejo de todos os gaúchos e gaúchas. Deputado Miguel Rosseto. Não, o PT vai continuar trabalhando para a valorização do salário, é o trabalho que produz a riqueza, é preciso reduzir a pobreza do nosso Estado, é preciso reduzir essa desigualdade, é preciso construir uma economia mais dinâmica, mais produtiva, com bons níveis de emprego, com a melhor remuneração, para que nós tenhamos sim, uma economia próspera, desenvolvida e sustentável. É preciso enfrentar definitivamente a desigualdade, e a desigualdade se enfrenta com salários adequados e justos para a economia e para a sociedade que nós queremos. Esta é a meta e é a orientação assim que o nosso partido trabalha e vai continuar trabalhando. Em respeito, trabalhadores e trabalhadoras gaúchos e gaúchas aqui do nosso Rio Grande. Obrigado, deputado professor Bonato, deputado Miguel Rosseto, e esse foi mais um Réplica e Tréplica, porque, como diz o titular do programa, um grande debate não precisa ser um longo debate. Até o próximo programa. Até lá. Obrigado.